papai foi muito bravo, muito severo. Mas hoje eu penso, por tudo que a gente vê e por tudo que eu passei, se eu não tivesse um pai severo, sei lá o que seria de mim hoje. Porque a gente convive, mesmo criança, com a malandragem. O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com Paulo de Almeida Ramos. Ele é escritor e membro da Academia Jacareiense de Letras. Foi radialista, publicitário e hoje exerce o ofício de leiloeiro oficial do Estado de São Paulo. Paulo vai falar sobre a infância, a literatura e ainda a sua função como leiloeiro. Bom, Sr. Paulo, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, na TV Câmara. Eu que agradeço. Vamos começar essa entrevista com o senhor falando um pouquinho da sua infância, né? O senhor nasceu em São Paulo e passa a sua infância lá em São Paulo ou não? Nasci em São Paulo, no centro, na rua Lava Pés, mas por um acidente mesmo. E fui atropelado por um táxi, que naquele tempo o carro era duro e eu senti bem mal, não me lembro, né? E meu pai se assustou, papai trabalhava no Brás, na rua Cornélio Leão, nas indústrias Matarazzo, reunidas Matarazzo. E aí mudamos para o Paraná, que era a terra do meu avô, pai do meu pai. Aí fomos para lá, Rolândia. Aí lá fiquei até os 12 anos. E indo para lá com 4 anos, eu fui alfabetizado, eu sofri com isso. Uma criança com 4, 5 anos, aprender a escrever, gozado, eu não gostava, né? Então o negócio foi difícil. Mas foi o princípio, né? Foi o início e... Naquele tempo a escola, você só podia entrar de 7 a 8 anos. E eu faço aniversário em fevereiro, então com 7 não pude, fui entrar com 8 anos. Então, há 4 anos eu já sabia ler e escrever. E, inclusive, meu pai ensinou a matemática. E olha o absurdo, ele me ensinou a tabuada até do 15, que eu sei até hoje. Nossa. Decorei. Até a dos 9 e acabou. E prova dos 9, que eu acho que você nem sabe o que é prova dos 9. Prova dos 9 é depois que você faz uma conta, por exemplo, de somar ou de diminuir. Se você somar toda a somatória, sempre chegando nos 9 parando, então, por exemplo, você soma lá, 5 mais 5, 10, por exemplo, é 55, 10, então você tira o último, é o 0, sobra 1, ou então se dá 6, 6, 12, 2 mais 1, 3, então chegando, por exemplo, deu 3, aí você soma o resultado, ou a soma, ou a multiplicação, tem que dar a mesma coisa. Deu, a conta está certa. Então, é isso aqui. Depois entrei na escola e falaram, nossa, a gente está ensinando. Depois nunca mais ouvi falar isso, prova dos 9. Então, eu entrei alfabetizado. Entrei sabendo ler, escrever. E o principal, meu pai judiava de mim. Fazia eu ler poesias, declamar. Então, com 5, 6 anos, eu morrendo de vergonha. Meu pai era político, foi vereador em Rolândia. O pessoal vinha lá, Paulinho, vamos lá. Lá pegava eu, ia sofrendo. Mas... É uma coisa que hoje o senhor vê como funcionou, né? Sim, isso sim. Por exemplo, papai foi muito bravo, muito severo. Mas hoje eu penso, por tudo que a gente vê e por tudo que eu passei, se eu não tivesse um pai severo, sei lá o que seria de mim hoje. Porque a gente convive, mesmo criança, com a malandragem. Então, fui para lá, fiquei até os 12 anos, aí uma geada nos fez sair de lá. Papai se desesperou, tinha uma lojinha, aí voltamos para São Paulo. Aí São Paulo ficou na casa da sogra, minha avó materna, e de lá, pegou um ônibus que ele ia para Itaquá, ou Mogi, o ônibus errado, que era no Brás, e desceu em Santa Isabel. Aí parou, olhou e falou, mas é isso que eu estou querendo. Ele queria um sítiozinho e tal. Ficamos 20 anos lá em Santa Isabel. A sua infância em Rolândia, como é que foi? Era uma família humilde, passado na roça? Como é que foi? Não foi passado na roça, mas era humilde sim. E meu pai foi para trabalhar num sítiozinho que o meu avô tinha, pai dele, mas se desentenderam. Depois eu percebi, depois de adulto, que cada cabeça é uma cabeça e a do papai não se encaixava com a cabeça do pai dele. Onde o pai dele só queria colher. Ele tinha ideia de irrigação, tinha ideia de adubação. Meu avô, não, para com isso, eu estou velho, não quero. Seria mais ou menos isso. E então, com 12 anos aí, o papai tinha uma lojinha com a mamãe, que é uma outra história até por sinal muito bonita, da nossa loja e o porquê do fator mamãe. Mas vendeu a loja, vendeu tudo, uma casinha que ele conseguiu adquirir lá e veio para São Paulo.
E de lá, Santa Isabel. Aí Santa Isabel foi a minha vida. Santa Isabel foi gostoso. Essa história da loja, o senhor pode contar da loja da sua mãe? Posso. Vai estender um pouquinho, Não, mas eu vou abreviar bem. A gente lutando com dificuldade. Meu pai, brigado com o pai dele, começou a ajudar um outro sitiante, isso, aquilo, comprou um caminhãozinho, ia vender fruta longe, ia vender principalmente o café. E a gente não ia indo bem. Minha mãe veio, logo depois disso, passear em São Paulo, visitar a mãe dela, até cada ano ela vinha, trazia ou eu ou minha irmã, só que éramos os dois. E não me lembro se comigo ou com minha irmã, minha mãe voltava com roupas da moda de São Paulo. E naquele tempo era alfaiate, você não tinha roupa, era alfaiate ou as costureiras. E a mamãe vinha com roupinha diferente, comprada ali no Brás, na Rua Oriente e tal, o pessoal. E o pessoal, dona Helena, onde você comprou essa roupa, não sei o que. Então, com aquilo ali, da outra vez que a minha mãe veio, ela falou, Toninho, eu vou trazer alguma coisa para vender para os vizinhos. Elas adoram, porque ela, por exemplo, você ia comprar uma camisa para você, se você era em 5 irmãos, o cara já comprava a peça na loja e era a camisa igual para cada irmão. Vestido, era tudo assim. Então, praticamente, que eu me lembro pequeno, em Rolândia, minha mãe que ditou a moda. Aí traz, então a mamãe começou a vender, veio, papai que já estava meio desempregado, meio sem saber o que fazer, passou a vir fazer compra, então a mamãe vendia, e foi a mamãe que nos tirou daquele atoleiro, foi graças à minha mãe que a gente ficou. Aí depois, isso foi logo, eu devia ter uns 6 anos, então mais 6 anos que eu saí de lá, com 12, ele vendeu a loja, porque ele viu que não dava mais, porque quando queimava o café, dava geada, quebrava todo mundo. Aí o papai falou, também não dá mais. Aí viemos para cá, fazer o quê? Foi em São Paulo, comprou uma casa ali na esquina do Museu Ipiranga, Rua Tereza Cristina. Aí ele se preparou para abrir uma pensão, levou a papelada para a prefeitura chegou e falou, não, sua casa está condenada, a rua vai alargar, você vai perder metade do terreno. Ficou louco. Não, o cara que me vendeu sabia e tal, mas tudo bem. Vendeu a casa mais tarde, teve um pequeno prejuízo, mas que ali valorizava, ele tinha comprado bem, mas ele disse que perdeu um pouquinho. Aí falou, vou voltar para o Paraná. Aí minha mãe, Paraná não quero mais, porque Paraná, só para quem sabe, você sai limpinho, o ar pode estar bonito, não tem nada, mas a poeira existe e vem e caleja. Camisa, a turma nem usa camisa, hoje já passou, é tudo asfaltado. Mas a camisa à tarde está com muita poeira, né? Então, mamãe, muita poeira. Me dizia ela, estou cansado de lavar roupa suja, chega, não vou mais. Então houve lá um quiprocó entre os dois, e ela bateu o pé, falou, vou permanecer em São Paulo. Falou, bom, então, para não brigar, eu quero uma rocinha. Mamãe falou, então tudo bem, desde que seja ao redor de São Paulo. Aí pegou um ônibus no Brás, que eram todos iguais, verde e amarelo, para ir para... Ele queria passar em Itacoaxetuba e Mogi das Cruzes. E o trem ia direto, como até hoje. Aí ele falou, vou de ônibus para conhecer um novo caminho. Pegou o ônibus errado e desceu Santa Isabel. Quando ele viu, falou, mas o que é isso? É Mogi, é Itacoa? Falei, não, isso aqui é Santa Isabel. Ela olhou, deu umas voltas por lá, para cá, e eu falei, é isso que eu quero. Aí ficamos lá 20 anos por causa do ônibus errado. E lá o senhor passa a adolescência inteira? Adolescência inteira, porque ele comprou um sítio. Aí o sítio não deu certo, ele comprou uma chácara menor, o sítio era entre Santa Isabel e Igaratá. Depois ele comprou uma chácara menor na variante que liga a viaduta que estava sendo construída até Santa Isabel. E no sítio ficamos mais ou menos de 2 anos e pouco, quase 3. E na chácara mais um aninho, onde aí eu voltei a estudar, fiz admissão aí eu ia de bicicleta. Para ir tudo bem, descida, na volta morro, de lá que 5 quilômetros. Sofri. Mas fiz a admissão, depois nós mudamos para a cidade para ver o que ia fazer e ficamos em Santa Isabel. Então, entre Santa Isabel e a roça, ficamos lá acho que mais de 20 anos. E é em Santa Isabel que o senhor começa a escrever um livro de memórias grande, que até hoje não foi publicado, mas que tem um bom de memórias arquivo, grandes. Né? Mas veja bem, eu não contei uma coisa, não sei se ainda encaixa aí. Quando eu fiz com 8 anos o primeiro ano, com 9 anos o segundo ano, com 10 anos o terceiro, e 11 com o quarto, me formei e vim para cá. No terceiro ano, o presidente do Rotary Club de Rolândia foi nas escolas e comentou lá que ele queria fazer um concurso de redação da escola sobre o Dia da Bandeira que estava chegando, estava próximo. O Dia da Bandeira é 20 de novembro? 19 de novembro. Então foram lá. Então, a diretora falou, olha, o primeiro ano e o segundo não tem condição, são novatos, mas o terceiro e quarto já escreve.
como eu, por exemplo, tinha entrado já alfabetizado, eu entrei numa classe de repetentes. Então todos eles, para mim foi bom, se não, eu seria terrível. Então todos eles sabiam ler e escrever já, fizeram o primeiro ano. Então, aí tudo bem, só que é o seguinte, eu não escrevia nada, nem era bom aluno, mas estava frequentando o que eu sabia, tudo bem. Eu cheguei em casa e comentei com o papai, olha, vai ter um concurso, uma redação. Aí ele falou, e daí, você vai escrever? Eu falei, pai, não sei escrever, como nunca soube desenhar. Aí ele falou assim, bom, tudo bem, mas vê o que você faz, treina, leia um pouquinho, eu não gostava de ler nada, e tá bom. Mas eu vi o zum, que todos os meus amigos, filhos de delegado, filhos de político, filhos de, ainda me lembro do juiz, que era meu amigo, de professores, todos eles estavam dizendo, eu vou participar e vou ganhar, porque minha mãe vai me ensinar. Eu contei isso para meu pai. Eu não conhecia o potencial do meu pai cultural. Aí papai falou, eu falei para meu pai, pai, o pessoal está ajudando todo mundo. E você? Eu não vou. Eu vou entrar lá para participar. Não, eu vou escrever para você e você vai decorar. Então, ainda me lembro, e eu tenho até hoje guardado a minha redação, premiada, tudo. Então, eu escrevi, papai escreveu, e eu decorei em uma semana. Então, chegou o dia do concurso, 3º e 4º ano. E lá nós tínhamos a rádio também. E até tinha um senhor, o nome Hélio Ribeiro, não sei se você ouviu falar em Hélio Ribeiro da Bandeirantes. Esse foi, eu fui fã do homem, até por isso que a gente começa a até gostar do rádio. E lá tinha um Hélio Ribeiro, até pensei que era ele, mas eu conhecia aquele de lá, era diferente, tá aí, bem mais velho, era outra coisa, mas é o nome coincidentemente. Aí eu participei. No dia eles falaram, vai ser pela rádio e vai ser, a pessoa vai ser premiada lá. Tá bom. Não sei o valor, mas digamos hoje R$500 para cada um, era mais ou menos, não era muito não. Então falou, vai ter primeiro, segundo, terceiro prêmio, terceiro ano, primeiro, segundo, terceiro prêmio, 4º ano. Aí o moço chegou, que anunciou lá, todo mundo e tal. Já passei mal, porque eu fui muito tímido, sabe? Hoje eu até me sinto um pouco extrovertido, hoje eu sou até eu e o Veloso dividimos lá o cerimonial, mas... E a gente faz força para se sair bem. Mas eu era muito tímido mesmo. Aí o anunciante, o locutor da época, ele deu um exemplo, por exemplo, 340, esse 340 tal, chama, ele vem aqui e tal, ele vai ler o negócio dele. Era o número que eu tinha. Eu estava sentado ao lado de uma professora que não era minha, mas é a nossa vizinha, eu fui com ela. Outra coisa, quem era bem de vida foi de terninho, isso, aquilo e tal. Eu, pobrezinho, fui com uniforme escolar, a gente não tinha condição, não esperava nada, não sabia o que meu pai escreveu, fui lá. Bom, quando ele deu o exemplo, o professor falou, olha Paulinho, é seu exemplo, o seu número. Falei, pelo amor de Deus, que não seja eu. Meu negócio era, eu estava trocando figurinha com o pessoal ali, escola, 10 aninhos. E 3º lugar, 3º ano, 3º, 4º, segundo, 3º, segundo, 4º. 1º lugar, antes disso. Uma menção honrosa, não sei o quê, do pessoal, Meu número, me chamaram. Romero, Rodrigo, sabe quando você vai empurrar de bem, o pé pesado, fui até lá e tal. Você é o ganhador, os parabéns e tal. Só me deram uma carta, uma menção honrosa. Muito obrigado e tal. Você quer ler? Eu falei, não, estou morrendo de medo, não consigo, não vai sair a voz. Muito bem, desci. Ninguém leu depois a professora. Aí outra vez, quando chegou no primeiro prêmio do 3º, eu outra vez, era eu. Falei, ai meu Deus do céu, olha como eu não queria ter ganho aquilo, sofri. Fui lá, aí ele falou, agora você vai ter que ler. Eu falei, não consigo ler. Aí a minha professora apareceu, que não botava fé em mim, não confiava, até porque eu era meio peralta dentro de classe. Brincar, sim, eu adorava. Mas como aluno não era o primeiro, não. E ela leu e tal, se surpreendeu comigo, porque ela estava protegendo uma filha, uma sobrinha, aquela coisa, escrevendo para eles. Muito bem. E tínhamos a loja em frente à escola, foi bom. E a lojinha da mamãe encheu de gente. Quem ganhou? Paulinho, os senhores são os pais e tal. Então foi bom para o nosso comércio nessa época. Depois do outro não deu. A reação do seu pai nisso aí? Escuta só. Aí eu peguei um rascunho e falei, isso aqui eu vou jogar no lixo. E saí. Isso aqui está mais ou menos bom para depois eu escrever à mão. Para depois passar para o computador. Aí saí com
vamos dizer, 9 horas da manhã, joguei lá no lixo. Então, lixeiro passa às 10 horas. Fui, vi o que tinha que fazer e tal, voltei para casa. Olhei lá dentro, falei, bom, deixa eu ver se aqui passando. Nossa, isso aqui é o rascunho, rabiscado, que nem meu livro.